Amigos, a rodada mais legal dos playoffs chegou, porque ela é o equilíbrio perfeito entre os melhores times, não tem ninguém descansando, vai jogar todo mundo, mas também tem vários jogos, porque as finais de conferência são incríveis, mas já é aquele climinha de pré-Super Bowl, e o Super Bowl é um jogo só. Então agora 4 partidas, 2 no sábado, 2 no domingo e 4 partidas espetaculares, cada um com seus elementos, cada uma com suas narrativas, e isso é muito maravilhoso, a gente sabe disso. Então hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês das partidas e dar os meus palpites também, é claro, vamos que vamos. O primeiro jogo é Texans e Ravens, 6h30 da tarde. Volta pra disputa o Baltimore Ravens, que descansou na semana passada. Na verdade, descansou 2 semanas, contando o descanso da semana 18, né? E jogam em casa por ter sido o primeiro seed da AFC, 6h30 da tarde. Transmissão ESPN, Star Plus e Game Pass. Todos os jogos do Game Pass estão tendo narração e comentários em português, cara. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Bom, e não é um jogo inédito nessa temporada, mas na verdade é o fim de um ciclo, porque eles se enfrentaram lá na semana 1, Ravens e Texans, com vitória dos Ravens 25-9, foi o jogo em que o J.K. Dobbins lesionou e o Lamar nem jogou tão bem assim, ele teve uma interceptação, enquanto o C.J. Stroud estava tendo seu primeiro jogo titular na NFL em temporada, e ele já mandou bem, ele já teve um jogo de mais de 200 jardas, cada quarterback sofreu um fumble e perdeu o fumble, e foram 9 sacks sofridos na partida, então muita coisa mudou desde então, né? A verdade é essa. Quem imaginava que depois de tudo isso, C.J. Stroud seria o unânime calor ofensivo do ano? Eu sei que talvez não seja unânime por causa do Puka, mas ainda assim espetacular. E o Lamar Jackson quase unânime MVP também, jogando muita bola. E esse é um duelo muito bacana porque são as duas franquias mais jovens da NFL. Não tô falando pelos jogadores, mas pelas franquias mesmo, né? Os Ravens são de 96, mesmo ano que eu, e os Texans são de 2002. E apesar de bem recentes, o sucesso das duas franquias é diferente. Os Ravens já ganharam 2 Super Bowls, correm em busca do terceiro, e os Texans nunca ganharam uma partida divisional da sua vida. E eu acho que não vão ganhar esse ano. Bom, os Ravens têm os seus desfalques. Sem Marlon Humphrey, como é que vai ficar essa secundária? Tô curioso pra ver como é que vai ser, mas Mark Andrews voltando depois de uma lesão que tirou ele da temporada quase inteira é interessante também. Lembrando que ainda tá questionável tecnicamente, mas tudo indica que ele vai voltar. E cara, eu sei que os Ravens serem a primeira seed é muito legal, mas não faz tanto tempo assim que isso já aconteceu, dos Ravens serem a primeira seed, e o resultado final não foi bom, que foi aquela derrota contra os Titans. Então, eu realmente tô curioso pra ver como é que vem o Lamar Jackson Playoff Edition, porque a gente já passou muito pano pro Lamar, né? Recebedores, lesões e tudo mais. Só que, cara, vamos ser sinceros, ele perder esse jogo em que os Ravens têm o domínio da situação, e não é exagero falar isso, vai fazer a narrativa Dak Prescott Playoff pesar um pouquinho em cima do Lamar Jackson. Mas como é que vem isso, cara? São dois times aqui que têm excelentes marcas em diferencial de turnovers, que é o saldo dos turnovers que você causa para os turnovers que você sofre. O Texans é um time top 5 nisso e os Ravens é o melhor time nisso, com 12 positivo. Não são esses números, mas é como se fizessem 20 no time adversário e tomassem 8, por exemplo, só para entender esse negócio, né? E os Texans têm uns probleminhas de lesão que eu acho que são mais pesados. É o caso do Noah Brown, que tá fora da temporada, e o Tank Dell, que já tinha se machucado algumas semanas atrás. Então eu sei que o John Metchie jogou bem na semana passada, eu sei que ainda tem Dalton Schultz, o Jordan fez o touchdown também, eu sei que tem bons nomes aí nesse Texans, mas perde jogadores importantes. E eu sei que são jogadores que o próprio C.J. Stroud elevou muito, mas ainda assim eu quero ver como é que vai ser. Meu palpite, sinceramente, cara, eu acho que os Ravens têm o domínio da situação, estão jogando em casa, são líderes da NFL em qualquer estatística, quase qualquer estatística defensiva que você escolher, sack, diferencial de turnover, pressão ao jogo corrido e tudo mais. Então, eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso, porque os Texans não é a primeira vez que eles vão enfrentar uma boa defesa e não é a primeira vez que eles vão enfrentar uma boa defesa da AFC Norte. A última foram os Browns na semana passada e olha no que deu. Então, eu tenho toda a confiança no C.J. Stroud para fazer uma partida excelente, mas eu acho que os Ravens, conseguindo estabelecer o jogo corrido tão forte como é, e sabendo que tem um Zay Flowers, Odell Beckham Jr. experiente, Mark Andrews voltando para esse jogo aéreo, bom, a gente não precisa falar que o Ravens é o melhor time da NFL. Golim, vai ter zebra nesse jogo? Pode. Não seria tão surpreendente, mas o meu palpite é que não. Eu acho que os Ravens ganham essa partida, mas cara, eu não acho que vai ser tão elástico assim. Eu chutaria um 28-20.
Packers e Niners. Convido todos vocês a assistirem com a gente na Rede TV e Rede TV Go, aplicativo gratuito, a partir das 10 da noite, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse Packers e Niners e exibir o jogo ao vivo. Vai ser espetacular, cara. Esse jogo é fantástico, são duas camisas que pesam muito. Enquanto a gente tava falando de Texans e Ravens como dois times muito jovens até, a gente tá falando de Packers e Niners, em que o Packers é um elenco jovem para uma das franquias mais antigas da NFL, e se o Ravens é o melhor time da NFL, o Niners fica em segundo, na minha opinião. O seed 1 da NFC descansaram nas últimas 2 semanas também, inclusive perderam seu jogo contra os Rams na semana 18, e a gente sabe como é que foi a temporada dos 49ers, né? 12 vitórias e essas 5 derrotas vieram em pacotinhos. Aquelas 3 derrotas quando Trent Williams e Deebo Samuel estavam machucados, ambos estão saudáveis e vão pro jogo, foram também o momento em que Brock Purdy pôde ser calouro um pouquinho, uma coisa que ele não pôde desde o começo da sua carreira, mesmo sendo o senhor irrelevante, né? Mas então ele teve aquele momento que ele pôde errar, e esse momento passou, e os Niners voltaram a ser um timaço, apesar das 2 derrotas que tiveram no fim da temporada aí. Uma com os Rams, em que já estavam descansando todo mundo, e uma contra os Ravens, em que os Ravens simplesmente destruíram os Niners. E esse Packers, cara, eu prefiro falar dessa sequência final dos Packers, em que Jordan Love nos últimos 9 jogos tem 21 touchdowns e apenas uma interceptação, e que teve um jogo espetacular na primeira rodada de playoffs contra os Cowboys, em que os Packers amassaram os Cowboys na maior zebra da NFL até aqui na pós-temporada. Tô curioso pra ver Jordan Love juntando com Aaron Jones, que apesar de não ter tido uma temporada tão boa, faz 4 jogos que está passando das 110 jardas corridas, pelo menos em cada jogo. Ele tem um problema de nunca ter batido 100 jardas corridas contra os Niners, mas já bateu na última vez que eles se enfrentaram no divisional, Packers e Niners, o Aaron Jones teve mais de 100 jardas recebidas, então isso pode ser um fator também. Falando em recebidas, Jordan Love tá contando aí com bons recebedores, né? O retorno do Christian Watson tirou muito a pressão do Romeo Doubs, que foi muito bem na temporada, além de outros bons jogadores que estão recebendo bolas também. Ainda assim, o ataque dos Packers é muito jovem, é um time muito jovem que tá jogando muito bem. Mas o Niners conhece o Packers do Matt LaFleur. E o Niners contra os Packers em pós-temporada, 0-4 para os Packers. 4 vitórias para os Niners, isso todas elas com o Aaron Rodgers, que não está mais nesse time. Será que se mantém a tradição ou será que Jordan Love traz algo novo para essa franquia? Outra coisa que me preocupa muito são os calouros de kicker, cara. Eu sei que um jogo desse calibre, os kickers podem pesar e eu me preocupo com Jake Moody pelos 49ers e o Anders Carlson pelos Packers. 2 calouros que têm cometido os erros importantes na reta final da temporada. Ainda assim, esse Packers é espetacular o que eles fizeram com os Cowboys. Eu não acho que vai ser um jogo fácil de forma nenhuma, mas eu não tenho como pôr a vitória nos Niners. Então eu não acho que a zebra venha nesse jogo também. É muito comum na NFL acontecer zebras no Wild Card e no divisional se manter normal. É importante lembrar que os Seed 1 e Seed 1 da AFC e da NFC na última temporada chegaram aos playoffs. E é isso que muita gente acha que vai acontecer esse ano também, apesar das finais de conferência serem espetaculares. Domingo, Bucks e Lions abrem o domingão às 5 horas da tarde. Fica ligado porque é mais cedo, hein? É um pouco mais cedo nesse domingo, jogo às 5 e jogo às 8h30. E os Lions vão ter o seu segundo jogo de playoff em casa depois de ter ganhado dos Rams por 1 pontinho na semana passada, num jogo espetacular. E tudo aquilo de narrativa do Lions, que não ganhava a divisão há 30 anos, ganhando o jogo de playoffs há 32 anos, e aí Jared Goff se mostrando o cara ideal, blá 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 blá. Cara, eu quero ver agora. Eu quero ver esse time jogando bola agora contra um Bucks que você pode falar que é o time mais fraco dessa pós-temporada e eu vou até entender. Mas não é um time pra ser desconsiderado. Eu acho que esse jogo vai ser bem mais próximo do que a gente tá imaginando. E é no Ford Field, então os Lions estão jogando em casa pela segunda vez nos playoffs, mas os Bucks, primeiro que tem o veteranismo de playoffs. É o único time na NFC a ir pros playoffs nos últimos 4 anos e ganhar um Super Bowl com Tom Brady no Super Bowl 50.
55 contra o Patrick Mahomes. Mas é novo para Baker Mayfield, que sofreu um pouquinho lá com os Browns, apesar de ter ganhado um jogo de playoff com eles, deu uma sambada na temporada passada por vários times e se encontrou no Buccaneers de uma forma muito bacana. Eu nem preciso falar sobre essa defesa dos Bucs, que eu gosto muito na NFL e que conseguiu dar um amasso na semana passada de playoffs. Então, eu gosto muito do que os Bucs fizeram com os Eagles e eu acho que os Eagles têm coisas parecidas com os Lions. Por exemplo, o Jalen Hurts é um cara que trabalha muito bem com a situação sob controle, Jared Goff também, mas e quando as coisas apertam um pouquinho? Então, apesar de eu amar essa linha ofensiva dos Lions e achar que é a melhor da NFL nesse momento, eu quero ver como é que vai ser se a pressão chegar no Jared Goff, que é geralmente quando ele comete alguns errinhos. Apesar disso, essas são duas equipes que já se enfrentaram na semana 6 e foi vitória dos Lions 20-6 num jogo tranquilo até, em que o Goff teve mais de 353 jardas, tendo muitos problemas no jogo corrido, porque o Jahmyr Gibbs não tava e o Montgomery saiu machucado. Então, isso vale a pena ficar de olho. Os Lions também têm uma defesa muito forte, né? O Aiden Hutchinson pode bater um recorde da NFL e entrar num grupo espetacular de jogadores de defesa se ele tiver um jogo com mais de 2 sacks. Múltiplos sacks em 4 jogos seguidos faria com que ele entrasse num grupo que tem apenas Reggie White e Kevin Green, que é espetacular, né? Eu nem preciso falar disso. E se o Aiden Hutchinson conseguir pressionar, junto com a defesa dos Lions, o Tampa Bay Buccaneers, eu quero ver o Baker sob pressão também, porque, me desculpa, Baker, eu sei que você tem aquele fogo, aquele molho, mas eu ainda não consigo confiar 100% em você para ganhar um jogo de playoffs. Foi sensacional na semana passada, mas as duas últimas de temporada regular me preocuparam bastante contra uma forte defesa. E é por isso que eu não acho que a zebra vem nesse jogo também. Eu acho que os Lions ganham essa partida. Última coisa, vale ficar de olho nessa defesa dos Bucs, não só pelos sacks, muitos jogadores fazendo sack, e isso em cima do Jared Goff vai ser importante, mas Yaya Diaby, que jogador maravilhoso, né? Jogando melhor do que Calijah Kancey, que era o que a gente mais esperava que produzisse como calouro nesse Buccaneers. Por fim, e a NFL sabe que deixar o melhor pro final é sempre mais legal, Chiefs e Bills encerram a rodada divisional. A gente já vai saber qual vai ser a final da NFC e a gente vai ficar esperando para ver quem vai jogar na final da AFC com Texans ou Ravens no duelo entre Chiefs e Bills. Vai ser a sétima vez que esses dois times se enfrentam na era Mahomes e Allen e tá 3-3 até agora. Olha que equilíbrio maravilhoso. Mas nas últimas 3 partidas, 2 vitórias dos Bills para uma derrota dos Bills. Então agora, é tudo que a gente espera, né? É um jogo em que é quase um clássico, porque Mahomes e Allen é uma das rivalidades mais legais da NFL. Eles falaram naquela final da temporada 2021 que a gente ainda vai fazer isso muitas vezes e vão fazer isso muitas vezes, e agora talvez seja a mais importante. Os Bills explodiram na reta final da temporada com 6 vitórias seguidas e ganharam na semana passada e ganharam bem dos Steelers. Me preocupou uma coisa dos dois lados, os Bills abrirem pontos, mas aí ficarem num 21-14 contra os Steelers. Isso me preocupa quando você está enfrentando o Mahomes, mas também me preocupa o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs sofrerem tanto na red zone contra o Miami Dolphins, sob controle do tempo, né? Apesar de ser muito frio para todo mundo, é melhor para os Chiefs. Eles foram 6 vezes para a red zone, as últimas 20 jardas do campo, e fizeram apenas 2 touchdowns, sendo 4 field goals nas outras campanhas. Eu sei que é frio, e eu sei que a defesa do Miami não é para ser desconsiderada, mas a do Bills menos ainda. Primeiro jogo de playoff do Mahomes fora de casa. Ele já jogou 15 vezes em playoffs, todas em casa, tirando os 3 Super Bowls. Essa é a primeira vez que ele vai jogar fora e vai jogar no estádio muito hostil, Highmark Stadium do Buffalo Bills, que inclusive ele nunca jogou com uma torcida absurda. A única vez que o Patrick Mahomes jogou no Highmark Stadium estava vazio, porque era época de Covid. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é do jogo maravilhoso que a gente teve nos playoffs de 2021-22, em que esses dois times fizeram o melhor jogo que eu já vi na minha vida, que foi aquela vitória que, faltando 13 segundos, depois de 2 viradas no placar, o Kansas City Chiefs de Mahomes com 13 segundos empatam o jogo e vão pra prorrogação, ganham na moeda, fazem o touchdown e ganham a partida. Esse jogo foi tão emblemático que mudou as regras de prorrogação para playoffs. Se esse jogo chegar a uma prorrogação, essa temporada, os dois times vão ter a posse de bola, diferente de como era antes. Justamente por causa desse duelo, esse duelo pode ser diferente. Então,
Vamos ver como é que vai ser. Isso é muito interessante da gente ver e eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Que mais? Já falamos várias vezes, né? Sean McDermott começou na NFL embaixo do guarda-chuva do Andy Reid, foi demitido por ele 11 anos depois, em 2010. Vai tá muito frio, mas esses dois times já estão acostumados com o frio e esse é mais um duelo em que esses dois times já se enfrentaram na temporada regular em dezembro, 20-17 pros Bills. É possível os Bills ganharem de Mahomes 2 vezes numa mesma temporada? Eu acho que é. Eu acho que a narrativa, os escritores divinos da NFL são tão bons, cara, que o campeão Kansas City Chiefs, com os seus problemas de ataque, mesmo com a evolução de Rashee Rice, vão ficar pelo caminho, porque eu quero ver o que os Bills vão fazer na final de temporada, na minha opinião, contra o Baltimore Ravens. Então eu acho que esse é o resultado, vitória dos Bills. Vai ter alguma zebra nessa rodada? Eu quero que você comente aí embaixo e você me fale qual é que depois eu vou cobrar, tá bom? Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.